Muito bom dia para você. Veja agora no Jornal da Globo News, edição das 10. O ex-ministro Zé Dirceu já está em casa. Ele deixou a cadeia de madrugada depois de ser solto por uma decisão da segunda turma do Supremo. Parte dos ônibus de Belo Horizonte deixou de circular por causa de uma ameaça de ataques. A perícia concluiu que a menina Vitória Gabriele foi morta por asfixia e tentou se defender. No Rio Grande do Sul, 3 pessoas morreram numa sequência de acidentes envolvendo 5 carros e 2 caminhões numa mesma rodovia. E subiu para 62 o número de policiais mortos no Rio de Janeiro. Raquel, bom dia para você. Oi, Cris, bom dia. Pois é, a vítima mais recente foi um policial federal aposentado morto durante uma tentativa de assalto na zona oeste do Rio. E ainda, a justiça americana deu um prazo de 30 dias para o governo Trump reunir famílias e crianças separadas depois de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Copa do Mundo, o Brasil entra em campo hoje para enfrentar a Sérvia e decidir o futuro no Mundial. Ao vivo, nossos repórteres mostram o clima da torcida aqui no Brasil e lá na Rússia. E você vai conhecer a história de um dos destaques da nossa seleção, Felipe Coutinho, que muito antes de vestir verde e amarelo, usava o verde-rosa da Estação Primeira de Mangueira. Muito bom dia para você, o Jornal da Globo News, edição das 10, está começando agora. A gente abre essa edição falando sobre a insegurança em Belo Horizonte. Parte dos ônibus deixou de circular por causa da ameaça de ataques a uma linha. E na terça-feira, 2 ônibus foram queimados na região de Venda Nova, na capital mineira. Raquel. Foi, Cris. Vamos ter mais detalhes com o repórter Danilo Girundi. Ele está em Belo Horizonte. Conta agora pra gente como é que está a situação por aí, Danilo. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Raquel. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a Globo News. Olha, desde as 5 da manhã, os ônibus do MOVE, como é chamado o BRT aqui na capital, voltaram a circular normalmente. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, a Prefeitura, com suas várias secretarias, mais a Guarda Municipal, vão fazer uma reunião com o governo do estado para discutir essa situação e tentar resolver o problema dos ataques a ônibus. Ontem à noite, a BH Trans informou que houve uma ameaça de ataques a uma das linhas do MOVE e que por isso algumas empresas resolveram não colocar os veículos para circular. Ainda de acordo com a BH Trans, as empresas fizeram uma paralisação parcial, não foi todo o sistema. Nós não conseguimos falar com o sindicato das empresas de transporte de passageiros de Belo Horizonte para eles poderem dar a posição. 3 ônibus foram atacados aqui em Minas, um deles na capital. Os bombeiros já tinham sido chamados para atender uma ocorrência na garagem. Eles conseguiram controlar as chamas. Ninguém foi preso aqui em BH, mas 3 pessoas foram presas pela polícia em Eloy Mendes. Os ataques se repetiram e aqui em Minas Gerais, desde que começou o mês aconteceu uma onda de ataques. A Polícia Civil está investigando esses ataques para saber se há uma relação com uma facção criminosa. Então, lembrando aqui que aqui em Belo Horizonte a Prefeitura vai fazer uma reunião com o governo do estado daqui a pouquinho às 11 para discutir essa situação e tentar resolver esse problema que está causando transtorno para a população, que ficou sem ônibus de madrugada. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Danilo. Seguimos de olho, então, nesses ataques aí em Minas Gerais. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. A gente fala agora sobre o caso Vitória Gabriele. A perícia concluiu o laudo da morte da menina de 12 anos. E o documento diz que ela foi morta por asfixia e tentou se defender, Cris. Pois é, Raquel, muito triste, né? O crime aconteceu, só lembrando aqui para o nosso telespectador, na cidade de Araçariguama, aqui no interior de São Paulo. Quem está lá é a repórter Priscila Mota. Priscila, bom dia para você. Priscila, como é que os peritos chegaram a essa conclusão de que a Vitória Gabriele tentou se defender? Oi, Cris, Raquel, bom dia para vocês, bom dia a todos. Os peritos chegaram a essa conclusão porque o corpo da Vitória Gabriele tinha marcas de hematomas e lesões
nos antebraços direito e esquerdo. Então isso indica que ela foi contida e tentou se livrar aí dos seus agressores. O laudo da perícia também apontou que ela estava amarrada quando foi morta por asfixia e que ela teve o pescoço apertado por um braço, num golpe, provavelmente aquele golpe conhecido como mata-leão. O laudo tem 6 páginas e diz que o material coletado do corpo não foi suficiente, né? Também por conta do tempo em que o corpo, em que ela já estava morta, não foi possível identificar se ela ingeriu ou não algum produto tóxico, veneno, drogas, álcool. Então, essa parte a perícia não conseguiu identificar. Agora, a Polícia Civil aguarda o resultado de exames complementares que foram pedidos, exames relacionados a material genético. A perícia, né, coletou materiais do corpo da Vitória e também de 3 suspeitos que tiveram coletados aí sangue e saliva. Um desses suspeitos está preso temporariamente e ele já disse para a polícia que ele esteve com a Vitória no dia 8 de junho, dia que ela desapareceu. Ele apontou um casal também de uma cidade vizinha, que é a cidade de Mairim, que ele disse que os 3 estiveram em Araçariguama e levaram a Vitória daqui. Só que depois ele disse que teria sido deixado em Mairim, que é na cidade dele, e aí o casal teria ficado sozinho com a menina. A polícia também investiga esse casal, mas a principal linha de investigação dos delegados envolvidos nesse caso, né, é de que o crime tenha sido motivado por vingança e cometido por engano. Isso porque existe uma outra Vitória que tem mais ou menos a mesma idade da Vitória Gabriele, 14 anos. Ela estuda na mesma escola que a Vitória Gabriele e tem um irmão que é dependente químico e, segundo a polícia, esse irmão dessa outra Vitória tem uma dívida de tráfico de drogas. Então esse crime pode ter sido cometido por engano. A polícia acredita que os suspeitos, né, os criminosos, estavam atrás da outra Vitória. Os celulares de todos os familiares dessa outra Vitória foram apreendidos e vão passar também por perícia. O Instituto de Criminalística tem um sistema que detecta aí foto, sinal de GPS, né, por onde esse aparelho passou, inclusive se o arquivo foi apagado. É um sistema que consegue identificar isso. A gente vai continuar acompanhando tudo por aqui. Raquel, Cris, qualquer novidade, eu volto a chamar vocês. Maravilha, muito obrigada. A gente que agradece a sua participação. Qualquer coisa, como você bem disse, você chama a gente aqui. Olá, tudo bom? Pois é, para você que está acompanhando a trágica história da pequena Vitória Gabriele, trouxe algumas informações atualizadas para você. Tem muita informação repetida, muita informação com títulos enganosos que acabam te confundindo. Talvez esse não seja o objetivo, mas acabam confundindo você, não te dando acesso às últimas informações. E eu trouxe para você aqui no canal Periquito Esporte Notícias as últimas informações sobre o caso Vitória Gabriele, que comoveu o país inteiro, causou muita tristeza até em quem não conhece, até quem não faz parte do convívio dela. Só relembrando, Vitória Gabriele ficou por 8 dias desaparecida, saiu para passear de patins e nunca mais voltou. 8 dias depois ela foi encontrada amarrada em uma árvore com a meia na boca. Os cadarços dos patins dela foram usados para amarrar os pés e as mãos dela. E ela estava presa a uma árvore morta. Entendeu? A princípio houve muita especulação, várias hipóteses e tal. A polícia chegou até a fazer exame toxicológico na meia para ver se tinha algum produto químico que pudesse ter acelerado a morte dela. Mas concluiu-se que a meia era só para que ela não gritasse. Beleza. A partir disso, no dia seguinte, ontem no caso, segunda-feira, foi liberado o laudo do Instituto de Criminalística, informando que ela morreu por asfixia. Beleza. E ontem à tarde, 25 do 6, foi revelado também, foi liberado o laudo do IML, do Instituto Médico Legal, dando conta de que ela morreu por asfixia sim, mas a asfixia foi uma consequência. Na verdade, ela morreu por estrangulamento, com aquele famoso mata-leão,
que você pega a pessoa por trás pelo pescoço e quebra o pescoço. Essa foi a verdadeira causa da morte dela, divulgada ontem pelo Instituto Médico Legal de São Paulo, pelo IML de São Paulo, que divulgou que Vitória Gabrielle foi morta por estrangulamento causado por um mata-leão. Beleza, até aí tudo bem. E também foi divulgado anteontem de madrugada, foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo que a pessoa que desse informações que levasse ao assassino, que levassem à prisão do assassino de Vitória Gabrielle, receberia 50 mil reais de recompensa. Véi, nem para encontrar traficantes famosos a recompensa não é de 50 mil reais. Então isso levou as pessoas a acreditar que talvez a polícia estivesse assinando um atestado de incompetência ao oferecer uma recompensa desse tamanho para a pessoa que levasse ao assassino, que desse informações que levassem ao assassino de Vitória Gabrielle. Então, o secretário de Segurança Pública de São Paulo deu entrevista ainda ontem, informando que não se trata de incapacidade de encontrar o autor do crime. Não se trata de incapacidade de encontrar o monstro que causou essa tragédia. Trata-se sim de uma maneira de acelerar o processo na busca pelo autor do homicídio. Entendeu? Pois é, essas foram as informações que foram passadas pelo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo em relação à recompensa de 50 mil reais. No mais, a gente segue acompanhando aqui, o caso segue sem solução, sem nenhuma novidade. Não houve nenhum esclarecimento, nenhuma entrevista, nenhuma reportagem nos últimos dias que levasse... Ah tá, já ia me esquecendo. Houve sim um policial que não quis se identificar, deu uma entrevista e prestou um depoimento entre essas mais de 70 pessoas. Pois é, um deles é um policial que informou que não havia indícios de que talvez a pequena Fernanda Gabrielle pudesse ter sido assassinada em vingança ou em retaliação aos pais dela. Informou que os pais não fizeram nada digno de uma vingança desse tamanho, com tamanha crueldade. Disse sim que Vitória Gabrielle foi morta em vingança a um usuário de drogas que tinha dívida com o tráfico. Então acreditaram que Vitória Gabrielle era a irmã desse usuário, que também tem uma irmã com o mesmo nome. Então, por isso, acredita-se que ela foi morta por vingança, mas nesse sentido. Pegaram a Vitória Gabrielle acreditando que ela era a Vitória Gabrielle, irmã desse usuário de drogas que tinha dívida com o tráfico. Entendeu? Pois é, essa é a base da tese de ela ter sido morta por vingança. Mas até o momento, até agora, meio-dia do dia 26/6, não tem nada de concreto, não tem nenhuma informação precisa em relação ao assassino da pequena Vitória Gabrielle, que segue sem solução, que segue causando comoção em todo o país, mesmo depois de quase 10 dias. Gente, realmente uma tragédia causada por um monstro que a gente espera que não se repita mais, nem no nosso país, nem em lugar nenhum do planeta. Muito obrigado a todos vocês. Voltamos a qualquer momento com muito mais informações sobre o caso Vitória Gabrielle.